Todos aqueles que eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindos, boa noite. Acho que é a primeira vez conosco aqui só o Vila, lá atrás, né? O melhor barbeiro do Paracuru, barbearia do Vila. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós estamos estudando essa carta, já fazem alguns meses, e nós finalmente estamos chegando aqui nos capítulos finais, né? Na segunda metade da carta, faltando aí mais 6 capítulos para a gente terminar. 1 Coríntios, capítulo 10, se você lembra, nós ainda estamos naquela fase lá em que Paulo está tratando da liberdade cristã e de que modo nós deveríamos usar essa liberdade. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, o tema de Paulo gira em torno dessa ideia aí de liberdade cristã. Mas eu vou querer dar um enfoque um pouco diferente hoje. Eu sei que o grande foco do texto é esse, mas o texto ele tem uma riqueza de lições. E como eu li para vocês naquela hora, o texto de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 32, Moisés vai tratar aqui, Paulo vai tratar aqui do exemplo da história de Israel. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 13. E aí, na metade da pregação, a gente lê o resto do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. Se eu conseguir pregar ele todo hoje, ok. Senão, a gente vai só até o 13 mesmo. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a rocha e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus abençoe a sua palavra. Tem um provérbio popular que diz assim: o burro nunca aprende. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Se isso for verdade, se esse provérbio tiver alguma base aí de verdade na experiência humana, Paulo está, nesse texto, nos chamando à sabedoria. Paulo está nos chamando a não sermos burros e desprezarmos o exemplo e o conhecimento. Paulo está não só nos chamando a olhar para a nossa própria experiência de vida e ver o que nós fizemos e o que nós vamos fazer, mas Paulo está dizendo assim: olha para a vida de outros, perceba o que aconteceu no passado, e a partir de olhar para a vida dos outros, das derrotas, das tragédias, especialmente no texto bíblico, tente adquirir alguma sabedoria que vem de Deus. Moisés falou isso, Paulo fala isso, o Salmo 78 diz alguma coisa sobre isso, de que quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, nós temos ali uma nuvem de testemunhas nos ensinando como viver e o que não fazer. Aquilo que aconteceu no passado serve como um bom lembrete para nós. Acho que é por isso que aquele cantor brasileiro Cazuza disse assim: eu vejo o futuro repetir o passado, né? É você olhar para o passado e ver que a vida parece que se repete sempre. E parece que as coisas e os erros e as quedas das pessoas são sempre as mesmas.
E as pessoas caem nas mesmas armadilhas, abandonam a Deus pelas mesmas coisas e têm suas vidas marcadas pelos mesmos pecados de 5.000 anos atrás. O ser humano parece sempre ser o mesmo. O Salmo 78 diz: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Deus fez. O salmista está ensinando que ensinar para os filhos o passado e olhar para trás e perceber o que aconteceu no passado deveria trazer lições preciosas para nós de como vivermos o presente e o futuro. É só você avaliar, sei lá, perceba quando os pais às vezes dizem, né, para os filhos: meu filho, não se meta com esse tipo de gente. Às vezes ele está falando da própria experiência dele. Eu já andei com essas pessoas e eu sei no que vai dar. Se os filhos fossem sábios, ouviriam seus pais e não iriam por esse caminho que outros já trilharam. Quando alguém diz assim: cara, não faz isso, eu sei onde vai dar, eu já estive nesse lugar que você está. O sábio diz: é mesmo, né? E muda de caminho. O tolo diz: deixa eu viver minha vida. E vai e afunda na sua própria experiência. Não encobriremos aos nossos filhos. O salmista queria que Israel conhecesse a sua história, para não repetir os mesmos erros que os seus pais haviam cometido no deserto. Eles idolatraram, eles abandonaram o Senhor, eles se entregaram à imoralidade, eles desprezaram o conhecimento, eles murmuraram contra a providência de Deus, eles rejeitaram a instrução do Senhor e eles afundaram na miséria. E o salmista está dizendo: eu não quero que essa nova geração caia nos mesmos pecados, afunde nos mesmos erros e viva a mesma tragédia, a vida Maria espiritual. Tem um documentário, né, de desenho chamado Vida Maria, que é a vida da menina é a mesma da mãe, que é a mesma da avó, e aquilo vai sendo um ciclo interminável. É triste quando a vida cristã se torna meio que uma vida Maria, e que nós vamos vivendo o passado e repetindo os mesmos erros dos nossos pais e não saímos do lugar na fé. O salmista deseja isso e Paulo convoca o povo a educar a sua mente a partir do que aconteceu no passado para ter uma expectativa de futuro melhor na caminhada cristã. Portanto, conhecer o passado nos ajuda, e conhecer o passado e aprender com os erros dos outros, especialmente os contidos na Bíblia, nos ajuda a ter uma certa fonte de sabedoria. Eu desejaria que todos os homens da igreja aprendessem a não brincar com o pecado, como Sansão. Seria bom que os homens mais valentes, que são muito rápidos em querer responder as coisas na grosseria, aprendessem com Nabal e escapasse da morte por sua valentia precipitada. Era bom que todo mundo aprendesse com Jonas, que não dá para fugir do Senhor. Que todo mundo aprendesse com Ananias e Safira, que não dá para mentir para Deus e para o Espírito Santo. Que nós aprendêssemos com Davi e o pecado de Davi e lembrássemos que não há nenhum homem no nosso meio que seja forte o suficiente para ficar brigando com o seu pecado, brincando com ele e achar que isso não vai ter nenhuma consequência na nossa vida. Na vida de Davi teve muitas consequências. Sua família foi completamente destroçada porque simplesmente um homem decidiu entregar-se ao desejo do seu coração. Era bom que nós aprendêssemos com esses homens para não termos que cometer os mesmos erros e cair nos mesmos buracos que todo mundo sempre cai. A Bíblia nos chama a olhar para o passado e buscar no Senhor sabedoria. Provérbios 12, versículo 5 diz que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Paulo, no texto de hoje, está nos dando um bom conselho. Qual o conselho que Paulo está nos dando hoje? Olhe para o passado e não repita os mesmos erros que os nossos pais repetiram. Veja as tragédias que aconteceram com esses homens e não repita e não caia nas mesmas quedas, nos mesmos deslizes que essas pessoas caíram. Capítulo 10, Paulo nos ensina a aprender com o passado e olhar para o presente e para o futuro com preocupação, uma santa preocupação e uma santa responsabilidade. Versículo 12 diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é o grande alerta de Paulo no texto de hoje. Resumo de tudo que nós vamos falar aqui é: você está de pé? Você está firme? Está com o Senhor? Glória a Deus. Não viva uma vida displicente. Viva uma vida vigilante. Reconheça e saiba que pessoas muito mais fortes do que você tombaram na fé. Reconheça e se lembre que pessoas muito mais santas do que você desabaram em erros
grosseiros. Nos últimos 3 anos, o pessoal que é de teologia reformada, que estuda teologia, gosta, teve 2 senhores, 2 pastores e escritores importantíssimos no meio reformado que tombaram, por exemplo, no adultério. Eram homens que eu nunca vou ser em termos de conhecimento. Não tenho nem a menor pretensão de saber o que esses homens sabiam. Esses homens eram mais experientes do que eu, 50, 60 anos de ministério. Um deles tinha 76 anos e estava traindo sua esposa, 76 anos. O que olhar para esses homens deveria trazer para mim como jovem pastor? Que homens mais santos, que homens mais sábios, que homens mais inteligentes, que homens mais fortes tombaram, porque se confiaram na sua própria força. Portanto, o lembrete para mim deveria ser: não se estribe no seu próprio conhecimento. Não coloque o seu coração na sua própria força. Vigie o seu coração, lute contra o seu pecado, ame o Senhor Jesus, sirva a Ele sem confiar em si mesmo. Paulo está fazendo esse lembrete, não só para mim, mas para todos nós que estamos aqui essa noite. O que é que Paulo está alertando no texto? Paulo está alertando sobre o orgulho dos irmãos daquela igreja. A igreja de Corinto, nós já vimos alguma coisa sobre isso, era uma igreja orgulhosa, ela se gabava dos dons que possuía, ela se gabava dos líderes que possuía, ela se gabava do conhecimento que tinha, da riqueza que tinha, ela se gloriava numa série de coisas que Paulo, ao longo da carta, está tentando quebrar na cabeça dos irmãos, essa ideia de se gloriar nessas coisas, e tentar lembrar os irmãos aquilo que é básico da fé, que a salvação é pela graça, que nós vivemos e andamos na força e no poder do Senhor, que a nossa glória não está em nós mesmos, mas na mensagem que nós proclamamos, no Cristo que nós servimos. Paulo está lembrando isso para a igreja o tempo todo. Do primeiro capítulo até o último capítulo, o lembrete é esse: não esteja confiando em você mesmo. Abandone o seu orgulho. A vida cristã não é compatível com uma vida de orgulho. Precisamos aprender a caminhar e aprender a caminhar em humildade com o Senhor. Esse é um pecado, e é um pecado muito próximo dos cristãos. Nós nos gabamos da nossa espiritualidade. Nós nos gabamos do quanto livro nós já lemos de teologia. Nós nos gabamos porque conhecemos a palavra de Deus. Nós nos gabamos porque temos acesso a privilégios espirituais que outros ainda não tiveram. E nos estribando em nosso próprio conhecimento, nós corremos o risco de afundar e naufragar na fé quando esquecemos de olhar para o Senhor. Paulo se queixa da sabedoria dos que se achavam fortes, e Paulo está fazendo um alerta sobre a vaidade, que é uma coisa tão própria daqueles que são próximos de comunidades cristãs, mas que estão distantes do Senhor Jesus. É possível vivermos em boas igrejas, é possível termos acesso a bom conhecimento e ainda assim vivermos longe do Senhor. E um dos lembretes, ou uma das marcas disso, já falei isso aqui antes, é um coração envaidecido. É incompatível com a fé. Viver uma vida cristã que compreende a graça de Deus é incompatível com o orgulho espiritual. Paulo está fazendo esse lembrete aqui na carta. Certo escritor disse que a vaidade é o primeiro degrau da queda. Quando alguém começa a cair, a vaidade é o primeiro degrau. A soberba procede à ruína. Ele lembra do versículo. Um crente que aplaude a si mesmo e ecoa: quão grande és tu, diante do espelho, está à beira de uma queda. Quando você olha para você mesmo, quando você se envaidece de quem você é, quando você se gaba da sua santidade, quando você se gaba do seu conhecimento, quando você olha para você e diz: eu sou muito bom, como a Larissa é sortuda de ter um homem como eu, e quando você vai trazendo esses lembretes para a sua cabeça e elogiando a si mesmo, você está afundando espiritualmente. É o primeiro degrau de uma queda. O orgulho nos faz sermos alguém não arrependidos. O orgulho faz com que a gente seja alguém que não é ensinável. O orgulhoso, ele nunca aprende, porque ele não se deixa aprender. Ele já sabe de tudo. Para ele é uma ofensa alguém querer ensinar alguma coisa para ele. Quando alguém tenta dizer alguma coisa para ele, ele diz assim, ele até sorri, zombando do coitado que está tentando ensinar alguma coisa. Mas não tem coitado querendo me ensinar o padre a rezar a missa. Ele não sabe quem eu sou. E é aí que nós começamos a afundar.
A vaidade nos afasta. A vaidade endurece o nosso coração e não nos torna pessoas ensináveis. E o cristão precisa ser ensinável. O cristão precisa ser moldável. Ele não pode ser enrijecido. O cristão ele tem que ser aquela expressão lá do vaso na mão do oleiro. Ele ainda é um vaso que é possível de se modelar. Ele não se enrijeceu ainda, a ponto de que não tem mais o que fazer com ele. Ele ainda pode ser quebrado e feito de novo. Essa é a melhor imagem do que é um cristão. Por isso que nós sempre devemos caminhar com o Senhor em humildade. Então Paulo traz algumas lições. Primeiro, a primeira lição que Paulo traz é: nossos antepassados tiveram grandes privilégios. Eles viram grandes milagres, mas isso não os livrou da queda. Versículo 1 até o versículo 5, Paulo lembra isso. Irmãos, não quero que vocês desconheçam, que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está lembrando a travessia do Mar Vermelho, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo está lembrando, eles tiveram um grande líder, eles viram o mar se abrir, eles viram a nuvem durante o dia protegendo eles do sol, dando água. Todos eles comeram de um só maná espiritual, eles viram Deus providenciando na vida deles durante 40 anos no deserto. Eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Paulo chega a dizer, eles contemplaram a Cristo naquela figura. Eles olharam para aquela rocha espiritual e eles disseram, é Cristo. No Deuteronômio capítulo 32, que nós lemos, Moisés olha para o Senhor e o chama de a rocha. Ele era a rocha. Eles conheciam a rocha que era o Senhor. Eles tiveram esse privilégio. Moisés, nesse Salmo 32, capítulo 32 de Deuteronômio, diz, eles viram a rocha. Suas obras eram perfeitas, os seus caminhos, os seus juízos, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Israel conhecia tudo isso e eles procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada. É assim que recompensa o Senhor, povo louco e ignorante. Moisés olha para o povo e diz, Deus tirou vocês. Sabe quem eram vocês? Vocês eram aquele povo que viviam entre os chacais. Vocês viviam entre uivos. E o Senhor, como um pastor, livrou vocês dos uivos, dos chacais e dos lobos. O Senhor os guiou. E não havia Deus estranho com ele. E o que é que vocês fizeram? Com deuses estranhos, versículo 16. Vocês provocaram os zelos de Deus com abominações e o irritaram. E vocês sacrificaram e ofereceram aos demônios. E não a Deus, mas a deuses que não conheceram. Moisés diz, vocês viram o próprio Deus, vocês ouviram a voz dele no Monte Sinai. Ele falou, vocês viram a terra tremendo. Lembram que vocês viram isso? Vocês viram Deus falando e vocês disseram, meu Deus, não fale assim conosco. Fala com Moisés para que nós não morramos. Vocês viram isso. E o que é que vocês fizeram? Tempinho depois estavam vocês criando um bezerro de ouro e adorando o demônio que estava por trás desse bezerro de ouro. Lá na frente, Paulo vai dizer que por trás de cada ídolo existe a ação demoníaca. Por trás de cada ídolo havia um demônio sendo adorado. Paulo está lembrando de Deuteronômio 32. Vocês tiveram privilégios. Vocês viram milagres. Vocês tiveram um excelente líder. Vocês receberam da provisão de Deus. Vocês olharam e conseguiram ver Cristo em figura. Mas a despeito de tudo isso, suas vidas não agradaram a Deus. Eu acho que esse é um bom alerta para todo mundo aqui. Todo mundo aqui conhece a palavra de Deus. Ninguém descrente aqui. Eu acho que não. Todo mundo aqui conhece quem é o Senhor. Todos nós que estamos aqui, começando por mim, quem é o último, até a Marciane, ouvimos a palavra de Deus. Sabemos quem é o Senhor. Conhecemos os testemunhos do Senhor. Conseguimos até dizer de bênçãos que Deus nos deu. Se eu desse o microfone, vocês diriam, o Senhor curou minha esposa, o Senhor livrou meu filho da morte, o Senhor me deu salvação. Eu era um bêbado que vivia drogado e hoje estou curado, encontrei Jesus. Cada um de nós daríamos bons testemunhos do que Deus fez por nós. Mas ainda assim,
É possível que, apesar de tudo isso, alguns de nós possamos ser pessoas que têm uma vida que desagrada a Deus. E Moisés está fazendo um solene alerta para nós sobre isso. Uma lição preciosa que nenhum jovem dessa igreja deveria desprezar. Aqueles que foram batizados não deveriam desprezar. Os que andam com Jesus há 30 anos não deveriam desprezar. Eles andaram com o Senhor 40 anos no deserto, mais do que você que tem 30. Os que leram a Bíblia toda, algumas dezenas de vezes, alguns deles estavam lá nos eventos do Mar Vermelho. Você leu sobre o Mar Vermelho, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Você leu os mandamentos, eles olharam para a tábua de pedra e ouviram a voz do próprio Deus. Eles viram a coluna de fogo e a nuvem. Eles viram coisas talvez mais extraordinárias do que você jamais veria na vida. Talvez você que está avaliando a pregação e dizendo, será que ela é boa ou ruim? Eles tiveram o melhor pregador que alguém poderia ter, que escreveu o Pentateuco, pregando para eles. E ainda assim, fracassaram na fé. Não é um bom alerta para nós? Não é um lembrete maravilhoso para nós, de humildade, de dizer assim, meu irmão, tu está confiando em quê? Onde é que está a tua força? Por que é que tu está brincando com coisas que tu não deveria brincar? Se esses homens viram coisas mais especiais do que você jamais poderia ver na vida e tombaram, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente. E que você olhe para esses exemplos e considere com seriedade a fraqueza que é cada um de nós. E de como nós precisamos da graça de Deus para nos sustentar. E de como nós devemos, se estamos de pé, cuidar para que não caiamos. E vivamos vidas santas, retas, que glorifiquem a Deus. E não brinquemos com as coisas de Deus. E não zombemos de Deus. E não murmuremos do Senhor. E tenhamos diante de nós um santo caminhar que Deus se agrade. Deus não vai se impressionar com o quanto nós conhecemos. Deus não vai ficar muito admirado com o quanto nós já lemos. O coração do Senhor não vai ficar comovido porque nós sabemos louvores antigos e novos. Deus não se comove por quantas vezes eu li a Bíblia, ou quantos versículos eu sei decorado, ou quantos anos eu tenho de caminhada cristã. A pergunta é, a minha vida, nesses anos, o meu proceder nesses anos, o meu conhecimento, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vivo, isso é agradável ao Senhor? Ou quando o Senhor olha para a minha vida, assim como Ele olhou para aquela nação, Ele não se agradou. Ele olhou e desprezou e disse, vocês vivem como se não fossem meus filhos. Considere o exemplo de Israel e não viva num fracasso espiritual. Considere isso. Pense sobre isso. Entretanto, apesar de todos os privilégios, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Como pastor desta pequena congregação, este é um temor que há no meu coração. Queria abrir a cabeça de vocês, assim, arrancar os pecados, inserir a palavra de Deus e vida santa em todos nós. Não posso fazer. Mas há um temor no meu coração. Fico imaginando Deus, Cristo, visitando nossa igreja no domingo à noite. Aí pega o papelzinho e diga assim, pela primeira vez aqui na igreja, Jesus, seja bem-vindo. E Ele olhando para as nossas vidas. Ele se agradaria do nosso culto? Não estou perguntando se Ele vai gostar dos nossos louvores, de como nós tocamos. O Denis toca maravilhosamente bem, eu acho que ele não iria reclamar. Os irmãos cantam bem afinadinho. Não acho que esse seria o problema. Os louvores, os irmãos têm temor, selecionam, olham as letras, veem se aquilo agrada a Deus ou não. Eu pergunto, quando Ele olha para as nossas vidas, que é uma forma como nós cultuamos a Deus, mais do que a nossa boca que se abre para cantar louvores, esse culto seria agradável ao Senhor? A maneira como nós cuidamos das nossas coisas, a forma como nós
usamos o nosso corpo, a maneira como aonde nós direcionamos os nossos olhos, aquilo que sai da nossa boca, o que nós fazemos com nossas mãos, o que está no nosso coração. Esse Deus reconhece o nosso coração. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, Deus conhece o meu coração, e elas falam disso como se Deus fosse justificar. Deus conhecer o nosso coração é uma das coisas que mais me causa temor. Deus conhece o seu coração. Ele sabe as motivações erradas, Ele sabe o ódio, Ele conhece a ira, Ele conhece quando você dá esmola para aparecer. Ele conhece o nosso coração. Isso deveria trazer temor, tremor em nossos corações. Paulo cita 4 pecados que o povo de Israel cometeu lá no deserto. Versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, isso teve uma consequência, eles ficaram prostrados no deserto, aquela geração toda pereceu no deserto. Ninguém escapou. Josué, Calebe e o restante pereceu. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Isso é um exemplo. Olhe para essas coisas como exemplo. Toda vez que você lê um texto do Antigo Testamento e você vê um herói da fé tombar, tome isso como exemplo para a sua vida. Olhou para Davi tombar, trema, porque um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor, tombou. Quando você olhar para Salomão, conduzido por suas mulheres, abandonando o Senhor, idolatrando outros deuses, trema, porque ele era mais sábio do que você, e tombou. Quando você olhar para Jonas, trema. Quando você olhar para Israel no deserto, trema. Essas pessoas tiveram acesso a coisas que nós não tivemos e ainda assim tombaram. Estas coisas são exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Primeiro pecado, cobiça. Segundo pecado, Paulo cita, idolatria. O povo apresentou-se para comer e beber e levantou-se para vestir-se. E não pratiquemos a imoralidade. Terceiro pecado que Paulo cita, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Quarto pecado, como eles ou deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis. Quinto, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram, de novo, Paulo diz, como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Cobiça, idolatria, imoralidade, murmuração e colocar Deus à prova. Eu acho que aqui é um pecado só, caminha junto. O povo de Israel estava insatisfeito, daí vem a sua cobiça com Deus e com o que Deus oferecia. Deus lhes dava maná e o povo lembrando da cebola e dos melões do Egito. O coração deles era como a barriga de um glutão, sempre querendo mais e mais. Um abismo chama o outro abismo, porque cobiçavam e Deus não lhes dava aquilo que eles queriam, eles iam buscar outros deuses. Não é assim o ser humano? Nós buscamos, nós cobiçamos, nós não estamos contentes com o que Deus tem nos dado e rapidamente nós trocamos o Senhor por alguém que possa nos dar. Por que eles fizeram isso? Porque Deus se torna um meio pelo qual a gente chega em algum lugar. Deus, em vez de ser o Senhor, o objeto da nossa adoração, aquele que existe por si mesmo e para quem a nossa alma se devota em honra, em glória e percebe a sua grandeza e a sua beleza e por causa disso nós o adoramos, Deus se torna um meio para a satisfação dos nossos próprios desejos. E toda vez que o nosso coração cobiça coisas demais e que Deus não satisfaz essa cobiça, nós rapidamente trocamos Deus por aquilo que possa nos satisfazer. Se o sexo é o desejo do meu coração e ser crente me afasta disso, rapidamente eu troco Deus por Baco. É um Deus melhor, ele me oferece isso. Se o dinheiro é o meu Deus e onde eu estou, eu não vejo prosperidade chegando, rapidamente eu vou buscar prosperidade em outro lugar. E nós vamos trocando Deus por deuses falsos por causa da cobiça do nosso coração. Um pecado que vai levando a um outro pecado. E aí Paulo vai falar que por causa dessa cobiça eles idolatraram.
e buscaram outros deuses. E adoraram um bezerro de ouro, achando que estavam servindo a um Deus real. Versículo 21 do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo diz: não bebeis do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Paulo diz, no momento que eles buscaram outros deuses, idolatraram outros deuses, no fim das contas, eles estavam adorando a Satanás, servindo aos demônios. Idolatria é um pecado próximo nosso sempre, ok? Idolatria não é um pecado distante de nós. Idolatria não é só um pecado daqueles que adoram imagens de escultura, santos, e se prostram diante deles, orixás, caboclos, guias, e se prostram diante deles. Certamente isso é idolatria. Na perspectiva bíblica, toda idolatria é um culto a demônios. No entanto, a idolatria se manifesta de outras formas. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Jesus diz que o amor ao dinheiro é uma espécie de idolatria. Ele diz, por exemplo, que vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele coloca as riquezas como um Deus que compete com o Senhor. De modo que nós podemos ser idólatras sem nunca ter nos curvado diante de nenhuma estátua e imagem. Nosso coração é constantemente tentado a criar deuses e adorar esses falsos deuses, quando Deus real não satisfaz as nossas cobiças. O que é que você tem cobiçado? O que é que o seu coração tanto busca e que você não encontra em Deus? Porque Deus não lhe dará. Deus jamais lhe oferecerá aquilo que vai lhe afastar dele mesmo. E você busca, e Deus não lhe deu, e o seu coração se enche de amargura e rancor. Você está prestes a cair e se tornar um idólatra. Considere o que o Senhor está falando nesse texto. Considere o que Deus está dizendo nesse texto. Como somos rápidos em trocar o Deus verdadeiro pelos falsos deuses. Paulo vai citar a imoralidade sexual. Eles afundaram nesse pecado, se contaminaram com as moabitas, abandonaram a lei do Senhor em busca do seu próprio prazer, mais uma vez. Cobiça, prazer e murmuração. Era o que estava próximo do coração desse povo. Murmuração parece um pecado besta, né? Quantas pessoas você conhece que foi disciplinada por murmurar? Fulano está no banco. O que foi que ela fez? Murmurou. Escuta isso, né? O outro se desviou. Qual foi o pecado dele? Murmuração. Mas é um pecado tão comum e que nos afasta tanto de Deus. Essa insatisfação com a vida. Essa coisa de dizer assim... É o que o salmista, Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf está olhando as riquezas dos ímpios. Eu acho Asaf um cara muito parecido comigo. E ele está olhando os ímpios prosperando. E ele está vendo como que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, têm uma vida melhor do que a dele. Têm saúde, são bonitos, têm dinheiro, fazem o mal, todo mundo respeita, chama de doutor, bate continência. E Asaf olha para aquilo e diz: inutilmente conservei puro o meu coração. Essa é a murmuração. De que me valeu fazer tudo certo se a minha vida só dá errado? De que vale ser o bonzinho se quem se dá bem nessa vida é o perverso? E o Asaf diz: quando eu pensei assim, os meus pés quase escorregaram. Estava prestes a entrar na ruína, até que eu olhei para o Senhor, e eu o contemplei no seu templo, e eu contemplei no fim dos ímpios, e eu contemplei nas promessas de Deus para os justos, e eu percebi que muito mais vale o Senhor, que é a minha riqueza e a minha porção, do que tudo aquilo que a minha alma busca. E Asaf disse: então a minha alma encontrou paz.
E a murmuração foi embora. E eu, que quase tropeçava, fui levantado pelo Senhor. Quando percebi que eu não preciso viver a minha vida olhando para o que eu não tenho, para o que Deus não me deu, para o que eu perdi, para o que me falta, porque eu tenho o que de fato importa. Eu tenho aquele que estava no deserto comigo, e ele estava comigo e se fez presente, e ele abriu o mar, e ele me livrou. E ele não me deu churrasco todos os dias, mas ele me deu o maná que eu precisava. Se todos nós olhássemos assim, nós teríamos um coração mais grato ao Senhor. Se nós percebêssemos o quanto Deus tem nos dado, nós seríamos muito menos ansiosos com relação a essa vida, e o nosso coração teria muito mais paz, e nós estaríamos muito mais longe de cairmos nessas coisas. O pecado, irmãos, não começa longe de nós, o pecado começa no nosso coração. Traição, o adultério, ele começa quando eu olho para minha esposa e passo a olhar para ela como insuficiente. O roubo começa quando eu olho para a minha vida e acho que eu poderia ter mais e não tenho. A corrupção começa quando eu acho que eu deveria ter um dinheiro que eu não tenho. A mentira começa quando eu acho que as pessoas deveriam olhar para mim com um pouco mais de dignidade. Eu vou contando mentiras sobre a minha vida. E pode colocar qualquer outro pecado que você imaginar no mundo e na vida. Ele começa de um desejo do nosso coração, de ter, possuir, ser amado, ter prazer. Começa no nosso coração. Se o seu coração anda inquieto pelo que quer que seja, considere o exemplo de Israel. Considere a cobiça do seu coração, os deuses que você tem produzido dentro dele, a imoralidade que você tem vivido, a murmuração que coloca Deus à prova e diz que se o Senhor é Deus, então faça. E Deus diz, eu não tenho nada que te provar. Segundo, Paulo ensina que todo pecado tem consequências. Versículo 5, eles foram prostrados. Versículo 8, eles caíram. Versículo 9 e 10, eles foram destruídos. Com o pecado não se brinca. Esse é uma das coisas mais claras da Bíblia. E da vida, ok? Da Bíblia e da vida. Todo pecado tem consequência. Consequências temporais do pecado. São consequências temporais do pecado. Família destruída é uma consequência temporal do pecado. Enfermidades, dependendo do que seja, é uma consequência temporal do pecado. Angústia, tristeza, dor, culpa, medo, são consequências temporais do pecado. E o pecado tem consequências eternas. Condenação para aqueles que não se arrependem e não estão em Cristo Jesus. É uma consequência eterna do pecado. A Escritura nos lembra a olhar para essas coisas com seriedade. Paulo diz, de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6? 6, 7. Eu olho para o Mazinho que ele é o meu chat GPT de versículos. Então, quando eu quero um versículo, Gálatas o quê? 6, 7. Aí eu vou lá e abro, ó, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O Mazinho maravilhoso. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Não um bom alerta? De Deus não se zomba. Paulo está dizendo, irmãos, que aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito semeará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui um versículo para Asaf. Asaf, você se cansou e disse, inutilmente conservei pura as minhas mãos? Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Terceiro, Paulo nos ensina a vivermos uma vida de vigilância, versículo 12. Versículo 12 de 1 Coríntios 11. Porque como provém... Estou certo? Não, 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia.
As pessoas sempre dizem, pastor, a carne é fraca, né? O senhor, é como se fosse uma espécie de condescendência com o pecado. Nós somos pecadores. E aí, quando a gente diz assim, nós somos pecadores ou a carne é fraca, geralmente as pessoas têm uma leitura disso como se fosse uma condescendência com o erro. É como se fosse uma maneira de você diminuir o peso que é o pecado. Então eu errei, mas o senhor sabe, né? Quem não erra? A carne é fraca. Essas coisas que a Escritura nos ensina, ela não nos ensina para nos trazer um certo conforto e alívio diante do nosso erro. Elas foram escritas para nos trazer um alerta. Se a carne é fraca, não dê lugar à carne. Se você é fraco, isso não é para que você se sinta confortável quando cair. Afinal de contas, eu sou fraco mesmo. Não. Isso é para que você perceba que se você é fraco e este monstro é gigante, você não vai para cima dele. Você foge dele. Você olha para o tamanho da tentação e desse pecado e você se mantém o mais distante possível, porque você é fraco, porque a carne é fraca e porque você não tem força em si mesmo. Paulo nos ensina a viver uma vida de vigilância, mas Paulo também nos ensina que todo pecado é resistível e toda tentação pode ser vencida. Alguns vão traduzir aqui como provação, a minha versão traduz como tentação. Eu acho que as duas coisas se encaixam. Não nos veio tentação que não fosse humana. Ela vem de nós, do nosso interior, dos nossos desejos, da nossa vontade, dessa coisa interior que nós temos de cobiçar aquilo que nós não temos. De lá vem a tentação. Mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o versículo que acaba com as nossas desculpas. Você foi tentado, você caiu, a culpa é sua. Por quê? Porque a tentação é humana, ela veio do seu coração, e não há tentação que você não tenha força para vencer, e Deus ainda estava disposto a lhe ajudar. Você simplesmente rejeitou a oferta de graça do Senhor, e não resistiu ao diabo, e não fugiu da sua carne. Provações e tentações são realidades na vida de todos nós. Outros enfrentaram antes de nós, outros estão enfrentando provações que nós já enfrentamos, enfim, elas estão aqui, ao nosso redor. Mas a Escritura nos promete que Deus é o Deus que nos dá escape. E provavelmente a maioria das nossas quedas, ou todas elas, acontecem simplesmente porque nós viramos as costas para o Senhor. Caímos porque preferimos virar as costas para o Deus que estendeu as mãos, graciosas e misericordiosas, que nos dá forças para vencer aquilo que nós tememos. Nossa queda é consequência do nosso abandono daquele que é a nossa rocha. Tombamos e caímos porque desprezamos o Senhor. Só lembrete de Paulo. Não despreze o Senhor. Não abandone o Senhor. Não negue a oferta de graça de Deus. Quando você está prestes a cair e o Senhor lhe chama, move o seu coração, ele lembra que esse não é um bom caminho e que usa pessoas que lhe aconselham e diz não vai por aí, e você rejeita incessantemente a oferta graciosa de Deus, que se apresenta por meio da sua palavra, que se apresenta por meio de conselhos, que se apresenta por meio de circunstâncias, que se apresenta por meio da sua consciência, que diz isso não é certo, e você rejeita, desprezando o conhecimento do Senhor, e cai, porque desprezou o livramento de Deus. A serpente estava lá, e você desprezou. Deixe suas desculpas, confesse o seu pecado, arrependa-se dos seus pecados, lute com seriedade contra tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Lute com seriedade contra o seu pecado. John Piper tem uma pregação que diz: faça guerra. Faça guerra contra o seu pecado. Faça guerra contra aquilo que lhe afasta de Deus. Arranque da sua vida
tudo aquilo que te desabona diante do Senhor, seu Deus. Se é a Ele que você ama, se é a Ele que você serve, se é a Ele que você adora, só a Ele ame, só a Ele sirva, só a Ele adore. Você não é mais escravo do seu pecado. Romanos capítulo 5 e 6 nos lembra disso. Nós fomos libertos do nosso pecado. Nós estamos livres do nosso pecado. O pecado estava sobre nós, a culpa do pecado estava sobre nós, mas por meio de Cristo nós fomos libertos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também Cristo reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É isso que Deus quer para você. Que você viva em novidade de vida. Conforme diz o versículo 11, que você se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça de Deus não é a desculpa para vivermos no pecado. A graça de Deus é a oportunidade que nós temos de abandonar o pecado e viver para a glória de Deus. Deus faça isso na minha vida, que Deus faça isso na sua vida. Vamos orar. Senhor, nos dê graça. Nos ensina, Senhor, a não pensarmos sobre nós mesmos além do que convém,